E aí esses desafios, eles começam pela nossa mente. A nossa mente, ela é fantástica, tanto para nos levar a superar desafios, quanto também para nos limitar. Porque tem os dois lados da moeda. Ao mesmo tempo que nós somos capazes de realizar grandes feitos através de pensar que nós somos capazes de fazer grandes feitos, e aí o nosso corpo, toda a nossa postura, ela é mudada para esses desafios, mas a nossa mente também, ela pode nos prostrar, nos deixar parado, nos limitar aquilo que nós somos capazes de fazer. Por isso é importante, então assim, a primeira coisa que você precisa se preocupar, eu também, que nós precisamos nos preocupar, é estarmos bem com a nossa mente, é estarmos legal, é buscar viver uma vida saudável aqui, viver uma vida saudável também fisicamente, porque a nossa mente, o nosso corpo, está predisposto para encarar os desafios. E eles não são poucos. Eu falei, por exemplo, do estudo. Vocês hoje têm um desafio de estudar. E estudar é estudar muito. Não é pouca coisa. Vocês precisam estudar muito. E isso é muito legal. E naturalmente, a cada ano, os desafios eles vão aumentando. As matérias aumentam, os horários de sair mudam, vocês passam a estudar um pouco mais, porque vão sair mais tarde um pouco. Enfim, as responsabilidades vão aumentando, as cobranças vão aumentando em relação a vocês, porque vocês vão ficando mais experientes, vocês vão amadurecendo. Então, é importante ter a cabeça boa, é importante fazer com que tudo funcione bem. E um dos maiores desafios que nós temos é realmente manter a nossa mente saudável. Porque hoje em dia temos muita coisa assim. Há os adolescentes jovens hoje em dia, juniores também, é um público muito seleto para a mídia do entretenimento, para a mídia do consumo, enfim, porque são vocês, né? São vocês adolescentes, jovens, juniores, enfim, são vocês que são os compradores natos, digamos assim, de coisas que chamam a atenção de vocês. É a fase que vocês estão vivendo. Vocês olham e gostam, escutam e repetem. E é uma fase também perigosa, principalmente no quesito, no que se refere a ouvir pessoas. Quem fala para você alguma coisa? O que ele diz? O que ele quer dizer? Qual a mensagem quando você escuta alguém falando alguma coisa para você, orientando a você? Será que dá realmente para levar a sério o que é dito? Dá para você repetir o que algumas pessoas falam? E aí o cuidado. Você precisa ter uma mente que reflete bastante, pensante, ser um ser pensante que vai discernir as coisas, mas isso só pode acontecer se você tiver uma mente saudável, uma mente livre, aonde você, claro que você é influenciado, eu também sou, todos nós somos influenciados, mas nós seremos influenciados para o bem. Vamos perceber o que é bom e o que não é. E isso é uma mente saudável. O perigo é quando às vezes nós nos deixamos contaminar por alguma coisa, e quando a nossa mente é contaminada por algo pequeno que for, as coisas podem tomar uma proporção muito grande. Por quê? Porque existem situações que uma vez, é igual abrir uma porta, entra aquela coisa que de momento entrou e pode entrar outras também. Então, uma vez que a gente abre a nossa mente para certas coisas não muito boas,
nós ficamos suscetíveis, ou seja, a nossa mente fica à disposição para entrar outras coisas também. Eu não estou dizendo ouvir, porque nós não somos surdos. Ouvir todo mundo ouve, graças a Deus por isso. Eu estou dizendo permitir que, além de ouvir, a gente internalize essas coisas e a gente permite que as situações façam parte da nossa vida. Quer ver um exemplo? Você tem aí professores. Vou me colocar na berlinda. Eu, professor de ensino religioso. E eu já falei isso para vocês. Bom, eu sempre digo assim, tudo que eu falo nas minhas aulas, vocês não devem sair por aí repetindo. Por quê? Porque eu sou falho, eu sou ser humano, como você. Você precisa pensar em tudo que eu falo. É isso mesmo? Tem coerência? O que ele está falando serve para mim? É uma realidade isso mesmo? Se eu posso repetir essa frase que ele diz, eu posso pegar essa frase para mim e ver que essa orientação é boa? São perguntas que você precisa fazer. É ou não é? Sim. Porque, como eu disse, eu sou ser humano e eu posso errar. E talvez alguma informação que eu passe para você pode ser que não é aquilo. Pode acontecer? Pode. Por mais cuidado que eu tenha, e eu tenho cuidado, em não dizer coisas para você, né? Ou melhor, procurar dizer coisas para você de forma simples, onde você vai conseguir pegar, digamos assim, a sua mente vai absorver, onde você vai conseguir acompanhar de maneira tranquila, mas ainda assim você precisa parar e analisar. Por quê? Porque mesmo fazendo todo esse esforço e tendo esse cuidado, ainda assim pode passar alguma coisa que na hora que eu estou dando aula não é percebido por mim, mas aí é percebido por você. Você pode chegar na próxima aula e falar o seguinte: professor, aquilo não foi muito legal não. Por que o senhor falou aquilo? Dá para explicar de novo? Bom, eu naturalmente vou lembrar do que eu disse. E eu vou falar que se eu errei ou se for mal entendido, falar, foi mal entendido, não era bem isso que eu queria dizer. E eu vou explicar de novo. Isso demonstra que você estava atento. E quando a gente mantém a nossa mente atenta a isso, dificilmente nós entramos na chamada furada. A nossa mente, digamos assim, ela fica fechada para influências não muito boas. E esse é o grande desafio que a gente precisa enfrentar, é a nossa mente. É a nossa mente. Porque é através do nosso pensamento, como eu disse, daquilo que nós internalizamos, que a gente vai direcionando. Vocês estão naquela fase assim de aprender tudo, armazenar, repetir algumas coisas, algumas palavras, alguns gestos. É muito natural isso. Frases que vocês ouvem, que vocês gostam, acham legal usar frase de efeito, vocês usam. Isso acontece. Não é nenhum bicho de sete cabeças. O problema é, antes de repetir, pense, não fale só porque você achou bonito, que você achou legal, bonitinho. Não. Você tem que parar e pensar. E aí vai fazer toda a diferença. É assim que deve funcionar, é assim que precisa funcionar. Para que você vença os desafios do mundo globalizado, de uma comunicação, como eu disse, muitas vezes diferente dos nossos padrões. E aí você pode fazer a seguinte comparação. Tudo aquilo que eu aprendi em casa, que meus pais me ensinaram, que eu sei que é correto, está de acordo com o que eu escuto na internet? Está de acordo com o que a mídia fala, ou seja, jornal, televisão, rádio, essas coisas todas, as pessoas que dão opiniões sobre tudo? Porque tem gente que assim, eles não sabem nada, mas sabem de tudo. Existem pessoas que eles acham que podem opinar sobre tudo e sobre todos, e não podem. Não sabem. Quer ver um negócio? Teve algum tempo atrás
que houve um grande desafio em relação ao relacionamento. O relacionamento entre pais e filhos é sempre um desafio, sempre. Sempre tem um choque de gerações. Mas teve um tempo atrás, alguns anos atrás, onde algumas pessoas chamadas psicólogos, e a gente tem maior respeito pelo psicólogo, o psicólogo é bom, é uma coisa boa quando a gente precisa, mas pessoas que não tinham nenhuma experiência em criar filhos começaram a opinar como deveria ser a criação de filhos. Ora, por mais que eu estude, por mais que uma pessoa estude e leia livros e faça uma faculdade de psicologia, a experiência como pai e como mãe supera e muito conselhos de psicólogo e de pessoas que não tiveram filhos em alguns momentos. Porque há uma diferença entre a técnica e o real. O bom seria se unisse os dois, a técnica e a vida real. Mas o que aconteceu é que eles se arvoraram e acharam que tinham o direito de ditar regras, de falar como tinha que ser o comportamento de pais e filho, e que isso e que aquilo, e que se criou na época uma grande dificuldade no relacionamento de algumas famílias entre pai e filhos, que depois esses mesmos psicólogos vieram falar mais ou menos o seguinte, arrependido, dizendo que, né, lamentando o que tinham feito. Por quê? Porque a prática ela é diferente. Uma coisa é eu falar, estou falando. Outra coisa é a prática da coisa. Por isso que eu disse, o bom é se nós unirmos a técnica com a prática. Por isso é de muita importância que vocês ouçam os pais de vocês. É de muita importância que vocês internalizem e pratiquem os ensinamentos de casa. Por quê? Porque os desafios eles vêm sempre. Só que quando vocês têm na mente todos os ensinamentos que vocês aprenderam, dificilmente vocês vão se deixar levar por desafios que não tem nada a ver, como eu falei no início, pessoas que desafiam, que podem desafiar. Nós vimos aí, por exemplo, há algum tempo atrás, há pouco tempo atrás, na internet, umas porcalhadas que levaram alguns adolescentes a se suicidarem, a tentar suicídio, alguns jogos que não vale nem a pena falar o nome, algumas brincadeiras que de brincadeira não tinha nada, uma coisa perversa, uma coisa assim horrorosa, que levou adolescentes a cometer atos contra eles mesmos. Então assim, porque talvez a sua mente, não a sua, a mente desses adolescentes, já estivesse de alguma maneira fragmentada, sem saber quem ouvir, com muitas informações, sem pedir um direcionamento a pessoas que sabem mais. E isso é extremamente complicado. Por isso, as orientações nunca são demais. Tem dúvidas sobre alguma coisa? Vá ao seu responsável. Alguém falou isso. Papai, mamãe, é isso assim mesmo? Não sei. Alguém que você confie, da sua família, que está próximo de você, que gosta de você, que quer o seu bem? É isso mesmo, eu ouvi isso, alguém falou isso. Mas o que acontece? Nós, às vezes, achamos que sabemos de tudo. Nós não sabemos. Eu não sei de tudo, você também não. Mas algumas vezes essas pessoas ruins, maldosas, que estão por aí espalhadas pelo mundo, elas sabem disso. Elas sabem que às vezes você tem algum tipo de aborrecimento, passa por algum momento de dificuldade, e quando você está nesse momento, você não busca a orientação. E quando busca orientação, busca de pessoas que sabem a mesma coisa ou menos que você, que não tem experiência de vida para te orientar. E o resultado é ruim. Por isso a sua mente, ela é a primeira que deve estar liberta de peso, ou seja, a sua mente precisa estar sempre em atividade, funcionando, questionando, sempre no porquê disso. Por que eu tenho que fazer isso? Por que alguém me mandou isso? Isso serve para quê?
Se eu fizer isso, o que vai acontecer? Se eu deixar de fazer isso, o que pode acontecer? São questionamentos simples, mas que têm um valor impressionante. Qual o valor? Salvar a sua vida, muitas vezes. Tirar você da depressão. É assim que é. Então, dentro desse mundo e de comunicação rápida, instantânea, de informações muito rápidas, no mundo onde todo mundo no mundo onde todos interagem muito rápido, onde as informações são processadas numa velocidade muito grande, o desafio que você tem é guardar a sua mente. Tem um texto bíblico que fala que nós precisamos ter a mente de Cristo. Quando a gente pensa nessa frase que a Bíblia diz que nós precisamos ter a mente de Cristo, é ter uma mente sadia, saudável, é ter pensamentos bons, é viver de maneira que agrade a Deus. A mente de Cristo. Saber que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus e que esse Deus quer para nós só coisas boas. E aí, quando a nossa mente consegue pensar que existe um ser que nos ama, que se preocupa com a gente, que quer o nosso bem, opa, eu preciso analisar isso aqui. O que chegou para mim? Nossa, alguém está falando aqui que se eu fizer isso vai acontecer isso. Opa, mas é isso mesmo? Ah, estou na dúvida. Pergunta um adulto, pergunta o seu responsável. Ah, alguém falou que se eu passar por isso e isso, que se eu fizer determinadas coisas, vai acontecer lá na frente. Opa, é isso mesmo. Não espere que a dúvida entre no seu coração, na sua mente, depois para você fazer para saber do resultado. Não. Antes pergunte. Ah, recebi. Pergunta. Ah, vê para mim. Pergunte. Ah, não esqueça que lá no Jardim do Éden, quando Eva conseguiu ser iludida pela serpente, foi por causa da dúvida. Foi colocado em dúvida aquilo que Deus tinha dito. Não é bem assim que Deus disse. Não foi assim que Deus disse. E hoje, assim, as coisas estão muito claras. Se você que é inteligente, se prestar atenção, você vai ver que hoje algumas pessoas que querem influenciar você para uma coisa não muito boa, elas são diretas e objetivas. Elas estão descobrindo que adolescente é muito direto, é muito objetivo. Então eles estão usando mensagens subliminares com crianças, que ainda não têm entendimento, mas com você, elas estão sendo diretas. Direto. Mostrando para você só o lado bom da coisa, como se houvesse o lado bom. Quer ver uma coisa? Drogas. O que tem de bom em drogas? Sejam elas lícitas ou ilícitas. Mas quem usa, quem é favorável a isso, vai dizer que é curtição. Você leva de boa. Você só vicia se você quiser. Se você não quiser, não acontece nada. É só a primeira vez. É a primeira vez de muitas. Faça pesquisa na internet e vai ver a droga que as drogas causam. É uma redundância, mas é isso mesmo. A droga que é uma droga. Porque se fosse bom não seria chamada de drogas. Droga é uma coisa ruim. Mas a propaganda é bonita. Porque hoje a gente vê filmes e às vezes nos próprios filmes que a gente vê inocentemente, existem pessoas usando o uso de substâncias proibidas ou que não deveriam usar. Hoje nós vemos programas de TV, novelas e filmes mostrando situações de adolescentes que continuam não sendo não muito comum, a despeito de um monte achar que é comum. Insinuações sensuais, meninas e meninos se portando de modo muito sensual, com linguajar, né, complicado. Isso a gente está vendo na realidade que está acontecendo. Meninos e meninas, às vezes, com linguajar muito pesado, onde nem adultos é bacana fazer, é feio. E a gente vê adolescentes, meninas,
fazendo gestos e sinais e falando coisas para meninos, com comportamento assim. Eu conheço pessoas assim. Sei que você não é assim, mas provavelmente você deve conhecer amigas, amigos que são assim. É ou não é? Porque hoje está assim. Graças a Deus que tomara que seu pai patrulhe você, sua mãe patrulhe você, dê uma olhadinha, se interesse, procure saber o que você está vendo, o que você está fazendo. Isso longe de ser bisbilhotar, ele está cuidando de você. Está cuidando da sua mente, está cuidando do seu corpo e está cuidando do seu coração. A minha mãe tinha uma frase que dizia assim: quando a cabeça não pensa, o corpo padece. Quando a cabeça não pensa, o corpo é quem paga. Então, tudo que a gente deixa entrar pela mente, a gente extravasa pelo corpo, tem um preço. Se é uma coisa boa, tem um preço bom lá na frente. Se é uma coisa ruim, tem um preço que a gente vai pagar que não é bom também lá na frente. Essa é a grande realidade da coisa. Não tem para onde fugir. Por isso, o grande desafio que nós temos na comunicação no mundo globalizado é esse um deles. É esse. E, por outro lado, quando nós falamos de comunicação, porque o mundo globalizado nós já sabemos como funciona, já falamos várias vezes. Mas e a comunicação? Cuidado com a sua comunicação. Só que agora eu vou falar de um outro sentido. Um outro sentido da comunicação. Qual o sentido que eu quero falar? Dúvidas. Como é que funciona isso? Explico. Você conhece muita gente, fato. No colégio, no Zap, internet, enfim. A coisa mais fácil hoje em dia é ter conhecimento de pessoas. Porque, como eu disse, a internet, o mundo globalizado está aí para isso. Então, cuidado com a sua comunicação. A Bíblia fala assim: o seu falar seja sim, sim, não, não. Ou seja, se é assim, assim, se é não, é não. Você precisa ter uma linha de conduta, de pensamento, e aí volta a sua mente aonde você vai ter firmeza para saber quando dizer sim e firmeza quando dizer não. Não deixa dúvida quanto a isso. Por quê? Porque talvez você um dia será desafiado a fazer coisas que não deve, se ainda não foi. Porque infelizmente nós sabemos, eu já disse isso, que existem pessoas complicadas que, a despeito de ser amigo, de ser colega, de papapá, esse papo todo, como nós falamos de Cerca Lourenço, no fundo, quer nos levar para uma situação muito difícil, muito complicada. E aí, às vezes, a gente não quer falar não, a gente fica, mas se eu fizer, pronto. Quando fica na dúvida, quando as pessoas ou a pessoa que já fez a propaganda dela maldita, ela entra de sola, porque ela percebe que você está na dúvida. Se você não ficar na dúvida, ela já vai insistir. Mas se você fala, continua falando com firmeza, uma hora ela vai desistir. Agora, se você, diante da primeira tentativa, eu não sei, será que pronto? Não faça isso. Por isso, antes de dar qualquer resposta, reflita. Vamos fazer isso. Não sei, posso pensar? Tem coisas que não precisam nem pensar. Vou citar uma coisa bem grossa aqui. Vamos ali pegar alguma coisa de alguém. Pô, não precisa pensar. Na hora, não. Fato. Vamos sair do colégio, vamos passar em algum lugar para cá. Não. Isso não precisa pensar. São coisas muito claras que eu não chamo nem de desafios, porque se você vem para o colégio, suponhamos que você vai sozinho, você não falou com o seu pai, você não falou com a sua mãe, que você ia passar em algum lugar após a saída do colégio, sempre não é para ir, não importa quem convidou. Ou se você pediu para ir e eles falaram não, não é não, não é para ir também. Então, isso aí não é nem para pestanejar, não é nem para piscar. Isso aí não precisa pensar para dar resposta. Do colégio para casa. Fato. Agora, coisas sutis, porque
infelizmente, as pessoas, quando te convidam para alguma coisa não muito boa, elas sabem que não são boas, elas não são inocentes. Alguém que te chama ou pode chamar, tomara que nunca aconteça isso, para te oferecer alguma droga ilícita, ela não sabe que é ruim, ela sabe, porque senão ela ligaria para os seus pais. Algum amigo seu vai lá na casa do seu pai, da sua mãe, convidar você para beber, para fumar, para usar qualquer tipo de droga? Não, ele não vai. Então ele sabe, não estou dizendo seu amigo, essa pessoa sabe, se você tem o exemplo do amigo, essa pessoa sabe que é ruim, fato. Ó, não vou porque é ruim. Como é que ela faz? Ela vai tentar te convencer que o negócio é legal. E talvez vá até dizer que as pessoas que não fazem são caretas, que são bobas, que elas não sabem o que estão perdendo, que espertos são os que fazem. Olha só ele, como ele vive. A vida dele é uma porcaria, mas ele não vai passar isso para você. Ele já está tão tomado pela situação que já não consegue pensar. Ele já é um viciado, ele já está com um grande problema na mão. Só que isso para ele é curtição. Talvez ele não tenha nem percebido que ele está morrendo aos poucos. A palavra é dura, mas é essa mesmo. E por maldade, né, por achar que isso é muito legal, uns maldosamente, que geralmente eu, pelo menos, acho que é sempre maldade, quem convida alguém para usar algum tipo de droga, fazer uma coisa errada para mim, é maldoso, ele vai tentar te convencer de forma sutil. Não é bem assim, as pessoas não sabem que isso é legal, pô, você vai te deixar assim, pô. E aí o cuidado, que talvez em algum momento desse convite você pode não estar muito bem, só que a sua mente precisa estar legal. De repente você não está bem de alguma maneira, mas a sua mente precisa estar oxigenada. E aí quando a sua comunicação não é firme, já foi, já era. Você acaba por ceder à tentação. Você acaba se deixando levar. E isso tem a ver o quê? Com identidade, com caráter, com o que você já aprendeu na sua casa. E aí vale a pena. Tem muitas outras coisas para falar, talvez na próxima aula a gente volte a falar sobre comunicação e globalização, mas há um texto lá em Provérbios que você deve ler, 11:14, que fala que em muitos conselheiros há sabedoria. Busque conselho de pessoas maduras, de pessoas que sabem mais do que você, pessoas que já viveram mais do que você. Pessoas que já enfrentaram grandes desafios e que hoje são seus pais. Sim, são seus responsáveis. E gosta de você e cuida de você. Estou citando os pais, mas podem ter outras pessoas da sua família mesmo de confiança, que seus pais recomendam. E eu sempre cito os pais porque é básico, né? É o comum, é o normal, porque é assim que funciona. Então, assim, busque conselhos, não viva de qualquer maneira. Tenha uma identidade, seja você mesmo. Porque a pior coisa que pode acontecer é quando nós perdemos a nossa identidade. Não porque nós nunca tivemos uma, é porque nós a perdemos em algum local. Porque identidade nós temos. Mas quando a gente não liga para quem nós somos, a gente está caminhando, dando passo para que situações nos levem, nos amarre, nos prenda, nos torne escravos. Entendeu? E a gente não deve ser escravo do pensamento de ninguém. A gente não deve ser escravo das vontades de ninguém. A gente deve ouvir todo mundo, mas saber discernir o que é bom para a gente e o que não é bom para a gente. A gente deve ter em mente que
tudo aquilo que nós aprendemos é para ser colocado em prática. Portanto, o grande desafio que nós temos nesse mundo é que nós precisamos saber viver bem nesse mundo. E aí, quando a gente falar mais um pouco sobre isso, a gente vai falar mais sobre comunicação, como se dá a nossa comunicação hoje. Eu já falei e vou falar porque é muito importante. Vocês estão começando a vida agora, como diria minha mãe, e é assim de suma importância que vocês estejam atentos em todo esse ensinamento, porque ficando atentos vocês vão evitar grandes aborrecimentos, transtorno para vocês e para aqueles também que estão perto de vocês. Eu já disse isso também, que quando nós nos envolvemos, quando vocês, adolescentes, juniores, se envolvem em situações, vocês não estão envolvendo só vocês, estão envolvendo uma série de pessoas como os responsáveis de vocês. Tá joia? Fique atento. Valeu, tchauzinho, até a próxima.